Igualmente. Casa que nós já recebemos também ajuda aqui dentro. Já recebemos ajuda, um passe. Eu estava necessitando e eu fui bem resistindo. Então, que Jesus continue abençoando, né, a casa, todos que aqui frequentam, trabalham, estudam, e que ela continue com as portas abertas, dando assistência aos encarnados e aos desencarnados também, que vêm em busca desse auxílio. Foi melhor assim. Tá certo. Não é? Daqui a pouquinho fica fresquinho. Então, meus amores, nesse momento a gente vai trazer para nós uma reflexão muito importante, algo que está sendo pedido para nós em várias casas, para que nós abordemos esse tema, falemos um tanto mais e que possamos auxiliar com aquilo que será dito. A mensagem não é minha, não é nossa. A mensagem é da espiritualidade. E o tema, ele se intitula Vida, um bem divino. Isso? Vida, um bem divino. Então é interessante pensarmos assim. Muitos de nós outros chegam a nos indagar. Então a vida são várias vidas. E aí nós vamos dizer, a vida é uma só. As reencarnações é que se apresentam para nós como sendo várias, né? São oportunidades benditas que Deus nos oferece para que nós possamos realizar a missão que viemos. Então, a cada reencarnação, um novo aprendizado, e assim nós vamos aprimorando, né? Nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo. Então, a vida é uma só, né? As reencarnações é que são várias. E a vida, ela nos foi concedida por Deus. Então, é um bem divino. E muitos perguntam assim, mas o que é a vida? Será que a vida, ela se apresenta para nós como sendo o desenrolar de horas, de dias, semanas, meses, anos? Será que a vida seria isso? A vida é muito mais que isso. Segundo a autora Joana de Ângeles, a vida estua em toda parte, acontece em toda parte. Então a gente percebe a vida estuando, ou seja, acontecendo, quando nasce um animal, quando nasce uma criança, quando nasce uma flor, quando o sol nasce, quando a chuva vem, quando o vento chega. É a vida. É a vida acontecendo em seus variados matizes, vamos dizer assim, não é? E o que é mais importante na vida? O mais importante na vida é descobrir a sua essência. Qual é a sua essência? Viver. A palavra vida é um substantivo feminino. E viver é verbo. E verbo é uma palavra que expressa ação. Ação é uma palavra que expressa ação. Então veja bem, viver, verbo. Nessa conjugação, eu vivo, tu vives, eles vivem. Ele vive. Nós vivemos, vós viveis, eles vivem. Então é verbo, expressa ação. Então, para que a vida se nos alcance, é preciso viver, movimentar, realizar, fazer algo em favor de si e dos outros. Isso é viver. A Joana gosta de dizer, isso é viver em plenitude. É a essência da vida, viver. Viver. Então, acaso nós pensaríamos que seria só assim, nascer, crescer, envelhecer e morrer? Acabou? Acabou?
está escrito a frase lá no Homem, né, de Allan Kardec, lá na frase. Nascer, viver, morrer e renascer ainda. Tal é a lei. Né? Então é esse avançar, é esse mudar o passo, é esse ir a um ciclo sem fim que nos guiará. Adoro, porque mostra isso, né? Mostra isso, que a vida é essa plenitude, é esse avançar sempre, buscando aquilo que é da gerência divina, porque Deus tem um planejamento para ela, para mim, para todos, não é, Deus? Para todos nós. Há um planejamento, né? Deus nos concede. Então, em descobrindo a essência da vida, o que vamos fazer então agora? Desenvolver essa movimentação, essa vivência, vamos falar assim, a partir do que o coração recebe. Então, o coração é muito importante, não o órgão físico que bombeia sangue e mantém a máquina física em perfeito funcionamento. Mas o coração aqui representando o entendimento do Espírito. Por isso, Jesus já dizia, a boca fala daquilo que está cheio do coração. Então, o nosso coração, ele deve estar carregado de boas virtudes, de amor, de paciência, de bondade. Essa é o desenvolvimento que nós faremos no desenrolar da nossa vida, dessa vivência, daquilo que o coração abraça, daquelas missões que cada um trouxe para, então, aqui realizar. E algo importante também nesse momento é dar valor ao interior, aquilo que está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, a gente vai lembrar do depoimento da rainha de Afre, lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo, não é uma realeza terrena. O que ela vai dizer nesse depoimento? Ela vai dizer que, como rainha que fui, rainha eu acreditava ser recebida aqui no plano onde estou com todas as honrarias. Lembram? Já devem ter lido várias vezes. Com todas as honrarias. Ai, que desilusão, que é a palavra do Evangelho. Que ao chegar aqui, eu pude ver homens que eu refutava simplesmente por não terem sangue nobre, sangue azul. Então ela falou, olha, para comprar um lugar aqui onde eu estou, eu preciso de humildade, abnegação, caridade. Porque aqui não nos será perguntado quem fostes, que posição ocupavas, que fazias na terra. Mas será perguntado a cada um de nós, que trazes contigo. Então é o que nós estamos a desenvolver aqui no plano. Nessa oportunidade bendita, que seja ela muitas vezes de 20, 40, 10, 80, 100 anos aqui na terra. Porque essa contabilidade terrena não funciona quando se trata de oportunidade espiritual. A gente sabe disso. Então, o que vale mais para nós, como diz Marco Prisco, né, que é um espírito, através de Divaldo, ele tem um livro que se intitula Vida Sadia, ele diz assim, sua vida, aliás, sua mente, sua vida. E o que André Luiz diz? A verdadeira vida é a vida mental. Somos o que pensamos. Então ele diz, sua mente, sua vida. Prisco. Marco Prisco.
que ele diz: não somatize imperfeições morais. Não fique a pensar, nossa, eu tenho essa imperfeição, aquela imperfeição. Imaginemos então, eu tenho oportunidades de transformá-las em grandes virtudes. Esse é o trabalho. Isso é viver. Eu tenho comigo uma imperfeição em que eu posso transformá-la. Porque é a oportunidade que Deus me deu é valiosíssima. Valiosíssima. Então não somatize, não fique maximizando as imperfeições, sobretudo as morais. Sobretudo. Sobretudo o que é sobretudo? As morais. As morais. Ah, tá, daquele outros filhos escutei, desculpa. Sobretudo as morais. Tá. Porque o que é a moral? A regra de bem proceder. Então são aquelas virtudes que nós conquistamos através das boas ações que praticamos, através do socorro que oferecemos, através do ombro amigo, do ouvido, Um sorriso, uma palavra, um abraço, né? Uma palavra. Gente, muitas vezes uma palavra resume aquilo que você estava querendo. Por isso que Jesus era assertivo. Falava uma palavra e aquilo. Quando Jesus disse a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram no céu. E ali deram as suas vidas por amor a Jesus. Então, uma palavra, muitas vezes, ela consegue toda uma transformação. E o que ele fala? Se já que não é para somatizar as imperfeições morais, antes, subtraia delas as conquistas do Espírito, armazenando alegrias. Já viu aquela frase assim? Tire as coisas boas. Todo acontecimento, qualquer que seja ele, traz uma coisa boa. sim, Né? Então, o Hamed, o Espírito, ele fala isso. Ele fala assim, para a gente observar o lado bom. Aqui na mensagem urbana ele vai trazer isso também. Observar o lado bom das pessoas, das coisas, das situações, porque tem. Né? Tem. Ninguém traz para uma existência apenas um lado sombrio. Ah, mas tem, viu, velhinha? A gente conhece, mas é porque não aprendeu ainda a perceber esse lado seu de amor, de bondade. Um dia, quem sabe, não é? Então ele falou, antes de somatizar as imperfeições morais, subtrair delas as conquistas do Espírito, armazenando alegrias. Viver bem, num clima de harmonia, embora o tumulto e as situações surpreendentes da convivência com pessoas difíceis e perturbadas, é a meta que todos nós haveremos de alcançar, mediante a remoção do mal e a fixação do bem. Há uma frase que diz assim: o bem é tímido e o mal é audacioso. Mas diz Emmanuel, o mal perdura até que o bem chegue. Porque quando o bem chega, o mal sai envergonhado. Emmanuel, por que quando o bem chega, o mal sai envergonhado? Porque o mal tem moral, tem vivência, tem prática, tem ação. Então, o mal não tem mais lugar ali quando o bem chega. Imaginemos nós ao tempo ali de Jesus, onde ele chegava. Era bem diferente. Era bem diferente. Então, o bem, o mal, ele só perdura, ele só reina, enquanto o bem ainda não chegou. Se, todavia, os problemas se lhe fizerem mais desafiadores e sem aparente solução, o que é para a gente fazer? Buscar a bênção da prece. Ore, converse com Deus. Leon Denis, ele gosta de dizer que a
entre a criatura e o Criador. É quando eu abro o meu coração e converso com Deus. E essa conversa com Deus, esse diálogo com Ele, já que falamos sobre Lóquio, esse diálogo com Deus muitas vezes não se verbaliza. Esse diálogo muitas vezes não são de palavras, mas de sentimentos, de pensamentos. Então, buscar o recurso da prece. E no intercâmbio com Deus, você, cada um de nós, aurirá o fluido lubrificador para manter o equilíbrio das engrenagens mentais, que passarão ajustadas agora, depois desse, vamos falar assim, dessa movimentação, dessa observação, a produzir os estímulos de felicidade para uma vida sadia. Gente, mais do que nunca, a gente vai aprender a questão de que uma vida mental, uma saúde mental, traz muito equilíbrio para nós. Nunca se falou tanto de saúde mental. Por causa disso, porque igual, como ele diz aqui, sua vida, sua mente, sua vida. E André Luiz corrobora dizendo, a verdadeira vida é a vida mental. É aquilo que se está a pensar, a vibrar. Aquele filme Amor Além da Vida. Nossa, é lindo. Lindo, lindo. Ele dá exemplos disso, que a verdadeira vida é a vida mental. Porque o marido era pintor, né? Tinha aquarelas belíssimas. E o que ele encontrou no plano dos espíritos, quando ele lá chegou? Primeiro foi um pingo, né? Deu bem uma pincelada assim. Então ele plasmou o que estava na mente. E a esposa plasmou o que estava na mente dela. O que estava na mente dela? Uma mente em desarmonia, né? Porque ela partiu dessa existência pelo suicídio. Lembram? Lembram, né? Ela não suportou, não conseguiu suportar as dores, né? A perda do marido, a perda dos filhos. Então, ela passou por aquele momento de desequilíbrio mental, foi internada, lembram? Depois ela tirou a vida. E quando ela chega no plano dos espíritos, o que a aguardava? Porque aquela casa física era a casa mental dela, que ela plasmou. Uma casa toda caída, alagada. E com amor ele foi conseguindo resgatá-la. Só que, vocês lembram, quando ele chegou lá, o esposo, para resgatá-la, ele passou por muita coisa, foi longe até encontrá-la. Mas quando ele chegou próximo dela, o que aconteceu? Ela não o reconheceu. Não. Fugiu da mente dela. Porque a mente dela estava só naquele problema dela. Expandiu. Então é um exemplo, né, muito interessante que ele trouxe ali para nós. E hoje está muito problema, muito mental mesmo, né? Dentro do que nós estamos andando, né? Então, eu estava lendo alguma coisa e ouvindo também de um outro colega palestrante que isso foi frase de Kardec, que nós alcançaríamos o tempo da transição planetária e esse tempo se caracterizaria muito pelo desequilíbrio mental. Nós estamos percebendo, né? Um desequilíbrio mental que a raiz de todo o desequilíbrio são as tristezas, as depressões, as ansiedades, as contrariedades não compreendidas, as adversidades não trabalhadas
E o suicídio também demais. Não é? Então, assim, o que a gente haverá, cada um de nós poderá fazer para contribuir? Não somatizar as imperfeições morais, mas antes subtrair delas as conquistas do Espírito. Porque quando a gente pensa, a cada reencarnação, a gente vai conquistando, ele falou bem aqui, armazenando nos nossos clichês mentais as nossas conquistas. E essas conquistas, elas nos acompanham vida além desta vida. É o patrimônio do Espírito. É aquilo que ele passa a conhecer, aquilo que ele passa a viver. Porque o que é que o Espírito traz ao reencarnar? Qual é a bagagem dele? O que ele traz ali dentro? Inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Porque não vem tudo de tudo. Porque a cada existência você conquista. Você vence uma imperfeição, uma etapa, e você vai, não é? Você vai evoluindo, e aquilo representa a sua maior. Eu sempre falo, né, no nosso lar tem lá o André sentado, querendo, eu me vejo um dia sentado querendo, eu vou ver o telão, a minha preocupação é o telão. Está passando em revisão dentro daquilo que foi feito, né? Na vida anterior. Então, meus amores, a vida é muito mais que isso. Muito mais, né? Porque muitas vezes, erroneamente, nós limitamos o conceito de vida. Aí pensamos, não, a vida é um acontecimento, assim, material. É comprar um carro, uma casa, uma joia, uma roupa. Né? Então, nós limitamos o conceito de vida às conquistas materiais, né? Ou às experiências. Aquelas experiências que nós temos no berço ao túmulo. E a vida é muito mais que isso. A vida atravessa o universo em si. E a vida estua em toda parte, como dissemos no início. Né? Mas muitas vezes a gente se esquece dessas experiências que antecedem o berço, que está guardadinho lá em encarnações passadas. O que vivemos, o que conquistamos, o que experimentamos. Seria a vida, então, resumidamente, o cumprimento de uma agenda, onde nós, então, acordamos, dormimos, comemos, vestimos, nos higienizamos. Uma rotina, é isso. Resumidamente, vida então seria isso, cumprindo as funções fisiológicas, é isso a vida. Olha, segundo o Mestre Jesus, olha a frase que ele diz para nós. Eu vim para que vós tivesseis vida, e vida em abundância. De que abundância falava Jesus? De uma vida estuante, vivida em plenitude, como lembra João de Ângeles. Vivida em plenitude. Sabe? O Evangelho traz uma frase assim: se estáis no mundo onde sois obrigados a viver, vivei como os homens do vosso tempo, trabalhai, alegrai-vos, descansai, realizai todas as coisas que são concernentes à sua vida aqui na terra. Só não se esqueça que as verdades espirituais, elas devem ocupar a sua mente. Elas devem ocupar a nossa mente. Por quê? Porque somos espíritos e temos um corpo. O que é ser um espírito? Um ser imortal. O que é ter um corpo? É transitório. Como diz André Luiz, no prefácio do Nosso Lar, um corpo, uma veste. Um ano no céu, uma vida no céu,
Ele fala algo parecido assim. Mas eu lembro bem, um corpo, uma veste, que nós recebemos por empréstimo para o nosso trabalho aqui na Terra. E nós vamos então nessa vivência em plenitude, trabalhando pelo nosso aprimoramento, pela nossa evolução. Quando assim pensamos e agimos, o universo se alarga para uma nova visão de vida. Passamos assim a visualizar um significado mais belo, mais profundo, do que apenas uma visão materialista, pautada nas conquistas materiais, que seriam procriar e fenecer. Aí o universo nos dá essa possibilidade. O Espiritismo, em corroborando extremamente forte conosco, vai trazer as verdades espirituais para que nós possamos então delas fazer um arsenal de conhecimentos profundos para nós, tornar esses conhecimentos a semelhança de alimento para a nossa alma, porque o Espiritismo, ele trouxe para nós a primeira palavra do alfabeto divino, que é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa, que reúne em seu foco ardente todas as aspirações transcendentais da alma. Então é um amor transcendente, que vai além da matéria, que alcança o espírito. Esse é o amor que Jesus veio trazer para nós. E a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios para dizer que a morte que existe é a morte do corpo físico, porque o espírito continua a vida. Continua a vida. Eu vi uma frase que dizia assim, que há uma diferença entre existir e viver. Todos existimos. Existe uma planta, mas ela está inerte. Ela está vivendo. Existe a minha amiga, mas parou o tempo. Está vivendo? Não. Então, existir é uma coisa e viver é outra. É preciso dar sentido à vida. Como? Ação. Vivendo, ação, vivendo. Uma vida que, como Jesus disse, eu vim para que vós tivesseis vida. Ele diz aqui, uma vida com Jesus é um convite para uma vida maior, para a vida eterna, para a vida de espíritos imortais que somos. Jesus vem nos convidar a relembrar que somos filhos de Deus e filhos do mesmo Pai. Ele dá um exemplo aqui que, como nós somos todos filhos de Deus, herdeiros do universo, herdeiros do cosmos, herdeiros de Deus e herdeiros de nós mesmos. Emmanuel gosta de dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos, das próprias ações. E a gente vai lembrar daquele diálogo com Jesus, com o doutor da lei. Porque ele vem perguntar para Jesus, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Se Jesus fosse falar para ele, olha, aí primeiramente você tem que observar os mandamentos de Deus, para ver como você está agindo. Jesus, muito sábio, diz para ele assim, o que está escrito na lei? Como tu lês? Porque conhecer é uma coisa, depois aplicar é outra. Como tu lês? Aí ele disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Isso é Deuteronômio, isso é lei mosaica. Né? É um mantra. Esse mantra, Paulo de Tarso, no seu período de evangelização,
ele ouvia isso 3 vezes ao dia na sinagoga. E até hoje. É de manhã, na hora do almoço e à tarde. Amarás o Senhor teu Deus. Imaginem isso nas sinagogas. Amarás o Senhor teu Deus. E eles cantam. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lá em Israel é assim. Então ele falou para ele. Logo que eu disse isso, ele falou, então tá, faze isso e viverás. Senhor, mas eu faço isso, eu observo os mandamentos. Não faço, não está praticando. Não estava vendo os ensinamentos. Ele falou, faze isso e viverás. Aí ele vai perguntar para ele a questão do próximo. E aí ele vai contar a parábola do bom samaritano. Que não é o foco hoje aqui, mas é essa questão. Então, observa os mandamentos. E em observando os mandamentos, nós viveremos. E viveremos em plenitude. Para tanto alargar a visão para aquilo que nos espera, enquanto filhos de Deus. Qual é a nossa dimensão de vida? O quanto de vida em Cristo estamos infundindo em nossas vidas? Será que alcançaremos então um momento onde nós poderemos, à semelhança de Paulo, dizer assim, eu não sei mais se sou eu que vivo em Cristo, se é o Cristo que vive em mim? O quanto de Cristo nós já trouxemos para a nossa intimidade, vivendo com Ele, experimentando a realização e o aprendizado dos teus ensinamentos. O quanto do Cristo a gente tem trazido para as nossas vidas, observando que a vida é um bem divino. É preciso atentar o nosso olhar para o que é reservado a nós enquanto herdeiros. Há uma frase muito interessante de Guimarães Rosa, para a gente refletir. Ela diz assim, Guimarães Rosa, penso que chega um momento em nossas vidas que o nosso único dever é trabalhar ferozmente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. O que significa isso? É dizer, isso é viver em abundância. Isso é viver enquanto encarnados com espíritos conscientes da imortalidade. Porque um dia aqui na Terra é um dia na eternidade. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Porque essa cronologia é só para nós aqui na Terra. Horário, calendário, para organizar a nossa vida aqui na Terra. Então, fica aqui para nós essa mensagem e outra frase interessante para nós. Tendo como base o princípio de que a providência é a solicitude de Deus para com as criaturas, a ação providencial se manifesta. Sabe por que se manifesta? Porque Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. Escreveu o Sr. Allan Kardec no livro A Gênese. Então é lembrar de Deus como sendo onipotente, onipresente, onisciente. Está em tudo e em todos. Disse João na ilha de Patmos. Aquele que viver em Deus, Deus viverá nele. Isso dizia João. Então, para que nós possamos finalizar aqui, nesta obra Fonte Viva, a mensagem de número 71. Aproveita. E está bem assim para a gente entender o processo de vida e a vida como sendo um bem divino.
A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamos-nos para proteger, eduquemos-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida, a vida, um bem divino, guardando a bênção recebida para si, somente o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca, porque o bem é bem assim, traz alegria, dá satisfação interior, dá alegria na alma. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros, a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Por isso ele disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, amando-se para amar o outro com qualidade. Você disse assim, essa questão da consciência da imortalidade da alma, né? E aí eu estava lendo um livro que ele aborda 3 aspectos, né? O instinto, o intelecto e o espírito. No primeiro aspecto, a pessoa ainda está presa às educações do pai, da mãe, né? E logo ela sofre por isso porque ela ainda não consegue perceber o que ela está sendo ainda refração da educação que ela recebeu, né? Presa às coisas da pequena infância. Né? Aí tem a ordem do intelecto que ela começa a se questionar a respeito das coisas que ela está vivendo, né? E aí ela começa a ter preocupações de outra ordem, a qual ela ainda não compreende o que é, né? E aí ela fica se questionando, se procurando o que é que falta, né? Porque igual, tem gente que ainda nunca vai sair do aspecto material. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não conseguem, né? Que não conseguem ainda expandir para esse lado. E aí quando ela chega nessa ordem do intelecto, ela começa a se questionar disso, do que é que está faltando. E aí só depois ela vai entender, que é na fase do espírito, que tudo que ela precisa está no outro, né? Então, tipo assim, e ainda tem um questionamento que Cristo vai fazer a Nicodemos. Nicodemos fala assim, mestre, Rabi,
o que é necessário para ganhar a vida eterna? Aí ele responde, Deus responde, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos retruca, ele fala assim, mas como pode um homem entrar no ventre da sua mãe novamente? Porque ele ainda estava preso no aspecto material. E eu acho uma coisa muito interessante que você falou, que é a respeito disso, né? Que a gente, às vezes, vai, infelizmente, passar por essas fases e muitas vezes vai se questionar o que é que está faltando, enquanto que a resposta está sempre, né, dentro. Eu achei interessante, numa live que eu estava ouvindo, que ele disse assim, que nós haveremos de alcançar o tempo da espiritualidade, reconhecer-se que nós somos espíritos e temos um corpo, e aí todas as indagações a partir daí, porque tudo se concentra no espírito, a verdade, a luz, a sabedoria, é porque nós ainda estamos arraigados na materialidade da vida. E cada um vai ter o seu momento, né? O seu despertar. Do seu despertar, da sua busca. O momento meu não é igual dela, igual ao seu, igual de Amílias. São Francisco ele responde, né? Ele vai responder, Senhor, fazer com que eu procure mais, né? Consolar do que ser consolado. Ele começa essa oração muito bonita. Linda, muito linda. A minha amiga aqui pediu uma musiquinha. Foi. Eu vou trazer essa aqui para nós. Acreditar. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pelas portas da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver, e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer, e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver, e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer. Obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Boa noite para todos. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.